Dizem que se você encarar Kabelsch, olha... Gente, isso aí é pura besteira científica. Efeito Troxler? Isso é só o cérebro interpretando informação redundante, porque ele é preguiçoso e não quer trabalhar de graça. Mas deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo e o Morty, porque é bem mais interessante que essa teoria de livro-texto. Era tipo 2h43 da manhã. Morty já estava dormindo, Summer estava no quarto dela, provavelmente se mandando com o celular típicas atividades noturnas de adolescente burra. Eu estava no laboratório mexendo numa invenção que ia fazer o burp dimensões colapsarem, quando bateu essa curiosidade maluca. E se eu olhar para minha própria cara por tempo suficiente? Tipo, o que acontece quando a mente humana é forçada a processar redundância visual por tempo indeterminado? Coloquei o celular para gravar porque o Morty sempre fica falando: "Ah, Rick, isso é perigoso." E eu queria ter a prova para depois. O desafio era só ficar olhando para o meu próprio reflexo por 10 minutos. Nada mais. Primeiros 2 minutos, nada. Só o som da minha respiração e do relógio que eu vou mandar para o inferno, ele é irritante e soa como uma metáfora da mortalidade humana. No quarto minuto, algo massa aconteceu. Meus olhos pareciam se mover meio segundo depois que eu piscava. Eu sabia que era o cansaço. Mas humanos são loucos. Morty, tipo, o cérebro humano é rápido em detectar anomalias visuais porque ele tem sobrevivência pré-programada, até em situações não tão perigosas. E quando o cérebro detecta algo quase humano, mas não completamente certo, ué, ele aciona um instinto de medo primitivo. É tipo aqueles idiotas que moram em apartamento e acham que Pumba é perigosa quando um pitbull passa correndo. No sexto minuto, percebi que o reflexo estava respirando mais devagar que eu. Parei. Respirei fundo. Ele não me acompanhou. Só ficava olhando, tipo aquela galinha na Seren, sabe? Me aproximei. O reflexo também se aproximou, mas com um leve atraso, como se a imagem estivesse thinking antes de agir. Tipo aquelas projeções bugadas da Netflix que sempre ficam atrasadas em relação ao movimento real. A psicologia chama isso de disforia de reflexo, quando o cérebro tenta criar outro eu para justificar o que não entende. Valeu, Freud, muito inteligente. Mas quando o outro eu pisca antes de você, aí Belch já não é mais erro, é bug ou função. Aos 8 minutos, a luz do corredor piscou. E por uma fração de segundo, o espelho não mostrou. O banheiro mostrou o meu quarto. Eu juro. O mesmo quarto atrás de mim, mas com uma sombra sentada na cama. Quando a luz voltou, era só o banheiro de novo. Olhei para a câmera para conferir se eu estava imaginando. Mas a gravação travou no momento exato em que o reflexo sorriu. Eu não sorri. Ele sim. Eu deveria ter parado, mas não consegui. Burp. A mente humana é obcecada por entender o inexplicável. E quanto mais você tenta entender o medo, mais o medo entende você. Entende? É tipo aqueles comedy shows que te miram especificamente com base em algoritmos. No nono minuto, o reflexo começou a mexer os lábios, mas nada de som. Cheguei mais perto. Ele parecia dizer meu nome. 1, 2, 3 vezes. E então eu ouvi, mas não pelos ouvidos. Foi dentro da cabeça, como um sussurro interno, familiar e, ainda assim, não meu. Swab, tom de voz comum, como quando conversa com o Morty. Cara, foi meio weird, Morty. Senti um arrepio subir pelo corpo, o tipo de reação automática que o cérebro dispara quando reconhece danger antes de você entender o que está acontecendo. Afastei rápido. A luz apagou. Ouvi o som do vidro estalando. Quando acendi a lanterna, o espelho estava rachado, mas o reflexo ainda estava inteiro. E sorrindo. Corre!
Desliguei o celular, tranquei a porta, mas na tela do celular, mesmo desligado, eu ainda via minha imagem piscando. E o mais strange, ela não estava no mesmo lugar que eu. Estava mais perto da câmera. Na manhã seguinte, o espelho estava limpo, sem rachaduras, como se nada tivesse acontecido. Mas no vídeo, o reflexo continuava ali. E no último frame, ele me olha direto e diz: "Você demorou demais para me deixar sair." Voz sarcástica, com a luz nos olhos. Desde então, evito espelhos. Mas às vezes, mesmo com o celular desligado, eu ainda me vejo no reflexo da tela, piscando antes de mim. Se você ficou até aqui, Morty, um aviso. Nunca olhe para o espelho escuro por mais de 10 minutos. E se o reflexo sorrir primeiro? Corra. End scene. E aí, curtiu o vídeo? Então já deixa aquele like maroto para fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que vem por aí. Valeu demais por acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!